Tudo bem, classe? Como é que vocês estão? Vamos hoje para mais uma aula sobre missões da história da igreja. Nós, nesse momento, estamos aqui a falar para vocês como se desenrolou a história missionária, principalmente dentro do cristianismo brasileiro. Nós vamos, então, fazer um aspecto de uma maneira bem sintetizada, resumida, para que possa caber dentro dessa videoaula para vocês. Eu vou gravar 2 vídeos concernente a isso, que vai falar sobre a história de missões do Brasil. Para falar da história das missões do Brasil, nós temos de compreender, primeiramente, que o nosso país, de uma forma geral, ele é um país fruto de colonização portuguesa. Então, pelo fato dele ser um país de colonização portuguesa, a evangelização dele se deu por intermédio, claro, dos portugueses. Então, o cristianismo que primeiro se chega aqui em nosso país é o cristianismo católico. O cristianismo católico, através dessa cristianização, ele vem através do século XVI, chegando aqui no nosso país exatamente com o descobrimento do país. Vimos aqui no século XVI, primeiro através de Pedro Álvares Cabral, vindo juntamente com ele um grupo onde tinha uma mistura de sacerdotes militares ou paramilitares que ali estariam trabalhando juntamente com a coroa de Portugal, com a função de estabelecer a colonização desse país. Nós vimos que Pedro Álvares Cabral ele é abençoado exatamente pelo bispo, Então essa armada dele, ele ganha essa síntese, Principalmente juntamente com os jesuítas. Os jesuítas eles não eram apenas padres, mas também soldados, e dessa forma então o primeiro aspecto da evangelização do nosso país, ele não vai se dar num prisma aonde que possamos falar que foi no intuito de evangelização para ganhar as pessoas para Cristo, mas sim para poder aniquilar a cultura do país, para que essas pessoas pudessem então ali através da religiosidade da coroa pudessem assumir ali todo o aspecto cultural que ali havia, Todavia, quando chega-se aqui, nós vimos que ao chegar havia um homem com o nome Pero Vaz de Caminha. Ele vai escrever uma carta a Dom Manuel I para que pudesse enviar pessoas que pudessem ajudar não apenas no aspecto militar, mas que pudesse também ajudar no aspecto religioso, onde que as pessoas pudessem ser evangelizadas de fato, catequizadas, que essas pessoas pudessem então serem batizadas e entender verdadeiramente a vera importância do cristianismo. O intuito dele era um bom intuito, apesar que a carta de Pero Vaz de Caminha, se nós fôssemos ler hoje, encontraríamos ali vários aspectos, tanto de racismo como de xenofobia e etc. Mas dentro daquele prisma da época, poderia falar que era uma preocupação juntamente com o aspecto religioso daquele povo ali. Mas nesse mesmo interim, nós vamos ver que a Europa, no século XVI, estava pegando fogo, A Europa estava borbulhando-se em ideias, havia uma característica muito forte de pensamento, e esses pensamentos eles estavam levando as pessoas exatamente a questionarem não apenas as ordens filosóficas daquele período, mas também a questionarem os momentos filosóficos da religião também. Não apenas da religião mística, mas também do catolicismo, que era a religião predominante em toda a Europa. Foi um momento, então, que surge a Reforma Protestante.
Nesse momento da reforma protestante, o mundo, então, que era o mundo europeu da época, ele se sente completamente ameaçado, porque a religiosidade daquele momento cristã não era apenas uma religiosidade de fato, mas era uma religiosidade aonde os aspectos políticos eles se misturavam muito com os aspectos religiosos. E então a Igreja Católica ela também estava perdendo não só adeptos à sua religiosidade, mas também estava perdendo poder político. Não só o poder político, mas também terras. Para que vocês possam ter uma ideia daquilo que tudo que estava acontecendo, na Reforma Protestante, aonde fora capitaneada por Martim Lutero na Alemanha, um terço da Alemanha aproximadamente pertencia à Igreja Católica. Com a Reforma Protestante, todas essas terras foram requeridas pelos antigos príncipes da Germânia, que hoje formam a Alemanha. Então, todos esses tipos de pensamento começam a ser totalmente questionados. É claro que não era apenas pelo um pensamento religioso também, mas havia ali naquele local também, começa-se com um pensamento religioso, mas depois começa-se também a ter a influência política e a influência também do poderio político e financeiro também dentro da Reforma Protestante. Mas isso é um outro aspecto que é muito bem abrangido em alguns outros livros. Bom, esse tipo de pensamento faz com que a Igreja Católica, nesse período, então, ela comece a pensar naquilo que é chamado, historicamente, de Contra-Reforma. A Contra-Reforma, como o nome mesmo já disse, foi um contragolpe à Reforma Protestante. Esse contragolpe, ele começa, então, a procurar resgatar o poderio e também a ideia aonde que a Igreja Católica tinha maior notoriedade no mundo até então, pois até aquele momento a religiosidade católica nunca tinha sido questionada, e ela passa a ser questionada com veemência, tanto intelectualmente como também na força dos braços, tendo em vista que um dos reformadores, exemplo, Zwinglio, ele acaba sendo morto em campo de batalha. E ali, essa reforma, a reforma protestante, a contra-reforma, ela é marcada por diversos derramamentos de sangue, um atrás do outro. E isso, então, traz para cada um de nós todo um pensamento, né, que o ser humano, em busca dos seus ideais, e muitas das vezes ele não consegue ter um pensamento totalmente salvífico, religioso, mas também ele sempre traz um aspecto humano para isso. Isso é bom a gente guardar em nossa mente, porque a história ela não se apaga, ela só se repete a cada instante e a cada momento. Bom, dentro desse aspecto, logo depois, né, nós vimos, vou tirar aqui meu gatinho, ele acabou de entrar aqui, ó, na nossa filmagem. Esse aqui é o Tom. Olha lá, Tom, dá um alôzinho pra câmera lá, né? Ele fez uma bagunça aqui danada. Vou botar ele aqui no canto. Então, dentro desse aspecto religioso que nós vimos, nós podemos então enxergar o seguinte, que é necessário uma tomada para fora da Europa, tendo em vista que o caminho religioso da Europa era um caminho incerto, era um caminho onde as pessoas não conseguiam mais enxergar para qual destino que iria tomar. E o protestantismo, naquele exato momento, parecia ser a religião que iria tomar a maior parte da Europa. Hoje nós vimos que a não religião ou o ateísmo é o que acaba prevalecendo em muitos lugares da Europa, juntamente com o Islã, né? Também há o protestantismo, mas esses dois pensamentos religiosos são os que mais cresceram ali naquele local.
Então, qual o grande pensamento religioso daquele momento, principalmente para Portugal? Há a necessidade de alcançarmos os não alcançados da ilha de Veracruz, Brasil. Então, vamos fazer então enviar missionários para aquele local. Isso o pensamento católico. Então, como é que nós iríamos enviar primeiramente missionários para aquele local? O local no Brasil era um local totalmente deflagrado, era um lugar onde que eles iriam se deparar com uma cultura que para eles era hostil e que o povo não estava recebendo muito bem. Então ele chama para si um homem chamado Inácio de Loyola, e esse homem Inácio de Loyola, então, ele vai fundar a Companhia de Jesus. E ele, então, Inácio de Loyola, ele vai enviar os 6 primeiros missionários para o Brasil, que na verdade eles não eram apenas homens versados no mínimo da palavra de Deus, mas também eram homens versados na arte da guerra, para poder se defender e ajudar aqueles padres que ali estão. Mas, nesse meio do caminho, houve também, dentro do cenário protestante, né, a chegada de alguns calvinistas dentro da Baía de Guanabara. E esses acabaram a realizar os primeiros cultos protestantes dentro da Baía de Guanabara, com o líder, né, daquele momento, que era Villeganon, né, que tinha 45 anos, que depois se tornou o traidor desse próprio grupo. Eram 3 navios com aproximadamente 600 tripulantes ali. Havia, chegaram cerca de 22 de julho de 1555, e 4 meses depois, né, ali eles conseguiram fazer, né, o culto religioso. Bom, eles depois houveram ali a primeira traição com Villegamon. Eles foram enviados por João Calvino, que era o reformador europeu, calvinista. Ele enxerga a grande necessidade de levar a palavra para outros continentes também. É o primeiro reformador que enxerga isso com uma grande importância, isso para a história. Mas os primeiros missionários que aqui chegaram, inclusive eles têm o nome, né, que é chamado daqui de França Antártida, que era a forma que eles queriam aqui, não só, mas também trazer a sua cultura. Foi muito difícil, porque eles acabaram mortos, eles acabaram assassinados, alguns deles ali na Baía de Guanabara, uns enforcados, e o outro que fugiu se escondeu numa tribo indígena, ficou ali sem falar a palavra. Era uma tribo que se alimentava de homens, segundo o livro dele, e ele só foi salvo pela misericórdia de Cristo. Naquela tribo alguns se converteram, e depois ele conseguiu retornar para a França. Então, nesse aspecto, nós estamos aqui num pedaço introdutório. Esse foi a primeira parte, né, que o Brasil acaba tendo aqui o aspecto de um missionário protestante no Brasil, que foi morto, né, que foram mortos, que foram traídos por causa da intolerância concernente à religiosidade no país. Até esse momento não se havia, como a gente enxerga hoje, uma liberdade de pregação da palavra de Deus, uma liberdade religiosa. Isso era algo que não acontecia no país, tá? Logo depois disso, nós vimos que o Brasil ele começa a crescer num período histórico, e ele necessita de mão de obra. Então ele vai em busca de mão de obra especializada. Ele começa então a comprar dentro do mercado escravagista os negros africanos, pois eram pessoas que entendiam de armamento, entendiam de agricultura, tinham ali um certo aspecto que poderia ser utilizado dentro daquilo que o país desejava. E então a mancha negra na história da humanidade
que era a escravidão, acaba acontecendo nesse momento. E isso vai aumentar de uma maneira muito drástica o número de não alcançado no Brasil. Por que, que o número de não alcançado no Brasil chega-se dessa forma? Porque os escravos viam dentro da sua religiosidade, que era o animismo africano, que era a adoração aos seus ancestrais e os elementos da natureza. Hoje, essa religião é conhecida como candomblé, queto, e outras nomenclaturas, que é usada a religiões de origem afro. Mas, nesse período, né, eles chegam aqui, então números com línguas diferentes, povos diferentes. O que fizeram foi um total massacre. Eles batizavam com eles à força, obrigavam eles a adorar a Cristo Jesus, e não havia um aspecto religioso muito condescendente com eles, como também não houve com os índios. Por isso que os índios eles acabam sendo mortos e jogados para o norte do país, que foi o lugar que demorou-se mais para poder chegar e explorar ali naquele momento. O Nordeste ali tem também algumas emensões, né, por causa que fica próximo ao litoral, e ele vai empurrando também os índios concernentes para o norte. Por isso que hoje tem essa grande civilização de indígenas ali, mais de 370 tribos ainda não alcançadas, algo que dentro da história de missões também no Brasil é o que a gente também não consegue muito entender. A gente vê missionários querendo muito ir para fora do país, e dentro do país mesmo acaba no final não evangelizando aonde há extrema necessidade. Então, mediante a isso, vai surgir um homem que ele fica conhecido como o Apóstolo do Brasil, e que faz um catecismo para poder evangelizar todos os não alcançados, que é o Padre José de Anchieta. O Padre José de Anchieta, ele acaba no final então tentando se esforçar, né, para dentro desse catecismo, que era um diálogo de fé de 616 perguntas, para transformar essa fé um pouco mais didática, né? Para que aquelas pessoas pudessem então entender e compreender esse aspecto religioso. Mas nessa questão é interessante aqui falar que ele não fala sobre a ressurreição de Jesus nesse catecismo, que é algo assim que não se tem muita explicação por que não falou. Mas nesse momento, né, a história ela é muito fervescente. No dia 20 de setembro de 1634, nós temos o primeiro brasileirinho que foi batizado numa igreja protestante no Recife. Isso foi dado exatamente pela invasão que houve, né, no Brasil, no Nordeste principalmente, dos holandeses. Os holandeses, então, eles fundamentam a sua igreja, que é uma igreja reformada holandesa, e ali então eles fazem um trabalho de colonização, um trabalho juntamente ao povo. E o mais interessante é que o povo eles preferem os holandeses do que os portugueses pela sua mentalidade, até mesmo pelo seu aspecto humanístico, pela forma deles se colocarem juntamente com o povo ali, e começaram a ensinar ali, a escrever, a fazer uma aculturação, até que os mesmos foram expulsos do país. Então essa igreja ela acaba no final sendo extinguida do nosso país, né? Então, nisso tudo, nós vimos que vai haver um outro desafio missionário, que é que os missionários não conseguem separar a fé cristã das crenças indígenas e africanas do nosso país. E esse é um aspecto muito interessante, porque então começa-se a haver
algo que no país é denominado de sincretismo religioso. O sincretismo religioso ele é muito forte no nosso país. Nós vimos essa fusão dessas religiões que acabam ocorrendo de maneira muito duras, né, na nossa terra. E isso tudo acaba acontecendo por, por esses aspectos que não de não conseguir separar, né? Não conseguir separar essa